Sejam bem-vindos ao curso Tríade Online. Meu nome é André Marinho e nós vamos aqui, nesse bloco pelo menos, estudar o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Petrópolis. Antes de adentrarmos ao estudo do Estatuto aqui do município de Petrópolis, a Lei 3.884 de 1977, é necessário algumas considerações. A primeira delas diz respeito qual é o objeto do estudo do Estatuto. E aí é necessário, vamos lá ao quadro, tratar dessa divisão, saber o que é servidor público, o que é agente político, o que é agente administrativo. Nós precisamos dissecar esse tema. Então, no nosso quadro, nós temos aí os chamados agentes públicos, que é um grande gênero. E há um conceito legal para definir agente público. Esse conceito, embora não seja objeto aqui do concurso, ele é importante, nos auxilia, é o artigo 2º da Lei 8429 de 1992, a Lei de Improbidade Administrativa. Lá, no artigo 2º, ele estabelece um conceito bem amplo de agente público. Agente público é todo aquele que exerce alguma atividade junto à administração pública de caráter permanente ou provisória, remunerada ou não. Vejam, é um conceito amplo de definição de agente público. Pois bem, nós já sabemos então que é um agente público, mas nós temos que tratar as espécies de agentes públicos que nós temos. O primeiro deles, que eu destaco, está aí no quadro, são os chamados agentes políticos. Os agentes políticos, como o próprio nome pode indicar, são os políticos, né, que nós sempre estamos escolhendo nas eleições. É verdade. De fato, esses se enquadram também no agente político, mas não são os únicos. O artigo 39, parágrafo 4º da Constituição da República de 1988, ele estabelece, portanto, um rol desses agentes políticos. Nós vamos inserir aí os chefes do Executivo, ou seja, presidente da República, governador de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos municipais. Vamos incluir os membros do Poder Legislativo, portanto, senadores, deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais e vereadores. E também devemos incluir os secretários de governo estaduais e municipais, além dos ministros de Estado, ou seja, os auxiliares diretos dos chefes do Executivo. Incluem-se também, como agentes políticos, os juízes, ou seja, os membros do Poder Judiciário, e também os membros do Ministério Público, os promotores, os procuradores da República. Todos esses são agentes políticos. Pois bem, dito isto, o que é um agente político? Agente político, pela melhor doutrina, é todo aquele que recebe subsídio, como a sua contraprestação pecuniária, e também ele tem as suas atribuições definidas no texto constitucional. Uma rápida análise do texto constitucional, nós vamos ver que lá ela estabelece as atribuições tanto do chefe do Executivo, quanto daqueles que exercem suas atividades no Poder Legislativo, quanto aqueles que exercem suas atividades no Poder Judiciário e no Ministério Público. Diante disto, como as suas atribuições decorrem diretamente do texto constitucional e eles percebem subsídio, o que será objeto de estudo mais à frente, isso o caracteriza como um agente político. Pois bem, num segundo momento, numa segunda classificação, nós temos os chamados agentes administrativos. Estes, de fato, compõem a grande estrutura da administração pública. Realmente, a grande maioria das pessoas que trabalham para a administração são agentes administrativos. Mas os agentes administrativos, eles se dividem em 3 subespécies, que estão aqui no quadro que a gente vai colocar aí para vocês. O primeiro deles, os servidores públicos. Servidor público é aquele que ocupa cargo público. Só é servidor
aquele que ocupa cargo público. Ou seja, quando se ocupa um cargo público, você é regido por uma lei. E cada ente político no país tem competência para editar a lei que vai regular esta relação dos servidores com a administração. Claro, observando os princípios que estão lá na Constituição. Então, a União, por exemplo, o ente político, ela tem uma lei própria que cuida, né, dessa relação dos servidores com ela, a União, a administração pública, que é a Lei 8.112 de 1990. O Estado do Rio de Janeiro também tem a sua lei. É o Decreto-Lei 220 de 1975, que trata também dessa relação. E não é diferente o outro ente político, no caso aqui o município de Petrópolis, que é o objeto do nosso estudo, ele tem a lei própria, que é a Lei 3.884 de 1977. É claro que estas leis devem estar em conformidade com a Constituição. E a Constituição traz princípios, regras básicos que devem ser observadas por essas legislações. Mas saibam vocês, servidor público é somente aquele que ocupa cargo público. É uma subespécie de agente administrativo. A outra subespécie são os empregados públicos. Os empregados públicos, eles são regidos pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT, portanto, é que rege essa atividade. Não há uma lei específica para cada ente, né, tratar desta relação. Lá eu não vou ter servidor público, eu vou ter empregado público, ele ocupa emprego. Na verdade, o regime aqui é contratual. A Constituição diz o regime será trabalhista, mas é um regime contratual. Ao passo que os servidores públicos, o regime é um regime legal. Os empregados são um regime contratual. Tá? Então aqui a gente não vai aprofundar muito, que não é também o nosso foco, é só para vocês aprenderem a diferença. E a terceira subespécie são os servidores em contratação temporária, que a Constituição admite no artigo 37, inciso 9, né? E tem uma regulamentação pela Lei 8.745 de 1993. Então, esses servidores em contratação temporária também têm que fazer concurso público. Vocês, num primeiro momento, podem falar, não, esses podem não ter a necessidade da contratação. Não, isso é falso. É necessário, sim, a contratação através de concurso público, embora a lei admita, dispense a realização de concurso público quando se tiver uma situação emergencial. O regime aqui é híbrido, também não é objeto aqui do nosso estudo. Nós vamos nos concentrar, vocês verão, com relação aos servidores públicos. Vamos voltar lá à nossa classificação ainda dos agentes públicos. Falamos dos agentes administrativos e agora nós temos os agentes honoríficos. Agente honorífico é aquele que ninguém quer ser. Agente honorífico ocupa uma atividade, exerce uma atividade por um tempo certo e não ganha nada pelo exercício dessa atividade. Como exemplo, nós temos o mesário nas eleições, que realmente ninguém gosta de ser mesário, de ser convocado, e o jurado, né, o tribunal do júri. Você não ganha, você não exerce, né, aquela função de caráter definitivo. Você exerce ela por um tempo certo, prestando, portanto, um relevante serviço público. Então, os agentes honoríficos, eles são considerados agentes públicos também. Tá? A outra espécie são os chamados agentes credenciados. Os agentes credenciados são, portanto, os particulares que prestam serviços públicos, mas são remunerados pela própria administração. Ora, quem é particular, presta um serviço público e é remunerado pela administração. O melhor exemplo de agente credenciado que nós temos é o SUS, Serviço Único de Saúde. Né? O particular presta sua atividade, como nós temos diversos hospitais,
clínicas, laboratórios, eles prestam esse serviço público e quem os remunera por esse serviço? É justamente a própria administração. Né? É o melhor exemplo do agente credenciado, é um particular que presta um serviço público. E a própria administração é que o remunera. Por último, nós temos os agentes delegados. Tal como ocorre com os agentes credenciados, também é um particular que presta um serviço público por sua conta e risco. Tem uma definição constitucional em 2 artigos, artigos 175 e artigo 236 da Constituição. Ambos falam, portanto, dos agentes delegados. E esses agentes delegados são também particulares e vão prestar o serviço público. Mas, diversamente do que ocorre com os agentes credenciados, o agente delegado ele é remunerado pelo próprio usuário, pelo próprio utente do serviço. Então, nós temos, portanto, os concessionários, os permissionários de serviços públicos, os serviços notariais, que o artigo 236 é claro da Constituição, no artigo 236 da Constituição, é claro ao dispor que estes são serviços delegados, né, pelo poder público ao particular, ele exerce por sua conta e risco, mas quem vai pagar é justamente não vai ser a administração pública, vai ser o usuário, o utente desse serviço. Como vocês podem observar, estes 3 honoríficos, credenciados e delegados são particulares. Parte da doutrina sustenta que esses 3 fariam parte de uma subespécie só, que seriam, como eu coloquei no quadro, agentes particulares em colaboração com o poder público. Ou seja, agentes honoríficos, credenciados e delegados seriam particulares em colaboração com o poder público. Prefiro a classificação mais antiga do professor Eli Lopes Meirelles, que é essa que divide os agentes públicos em 5. Pois bem, dito isto, nós podemos, portanto, avançar aqui no estudo. Vamos realmente ingressar no estudo da Lei 3884 de 1977. Você agora já sabe que você está estudando, está correndo atrás no seu sonho de se tornar um servidor público, subespécie de agente administrativo. Então, você quer ser servidor público. Para ser servidor público, nós já falamos aqui, vamos lá ao quadro mais uma vez, é necessário que você ocupe cargo público. Pois bem, o artigo 2º da Lei 3884 de 1977, ele traz um conceito de cargo público, tá? E é um conceito importante, mas não é o melhor conceito. Cargo público, nas palavras precisas do professor Eli Lopes Meirelles, é o lugar criado por lei onde são fixadas as atribuições e o vencimento. Ou seja, quanto ele vai receber e o que ele pode, quais são as suas competências, quais são as suas atribuições, né, no exercício daquele cargo. Então, o cargo público já começa com um ponto que é fundamental. Cargo só pode ser criado por lei. Não admite-se criação de cargo por portaria, por ordem de serviço, por decreto, nada disso. Cargo só é criado por lei. Então, agora o município de Petrópolis, quando ele realiza, portanto, esse concurso público, todos aqueles cargos têm a lei de sua criação. É preciso analisar, é claro, cada uma delas. Não é o caso aqui de nós estudarmos isso, mas todos aqueles cargos, eles são criados, portanto, por lei. Então, nós já sabemos a definição de cargo. Servidor público é aquele que ocupa cargo. No entanto, nós temos 2 tipos de cargo público. São 2 tipos. Um, o cargo efetivo. O outro, o chamado cargo em comissão. Alguns vão falar cargo em confiança, mas não é aconselhável. É preferível nós utilizarmos essa expressão cargo em comissão. Então são 2 tipos, cargo efetivo e o cargo em comissão. Vamos lá no quadro dar uma olhada, lá que eu dei o conceito de cargo público, o artigo 2º, e aqui nós temos o cargo em comissão,
que está disciplinado na própria Constituição. O artigo 37, incisos 2 e 5 da Constituição, além do artigo 4º, parágrafo único, inciso 2 do Estatuto, ou seja, a Lei 3884 de 1977. O que é um cargo em comissão? O cargo em comissão não é necessário para o seu provimento a realização de concurso público. Esse daqui, basta que a pessoa atenda os requisitos impostos pela lei e a nomeação da autoridade do administrador responsável. Então, o cargo em comissão é o cargo que, lamentavelmente, algumas pessoas insistem em falar e insistem em utilizar como um cargo político. Mas a ideia dele não é essa. A ideia dele é de preencher a administração com pessoas técnicas em determinados assuntos e de confiança do administrador. É claro que a grande maioria desses cargos não podem se destinar a qualquer função. A Constituição é clara ao estabelecer que o cargo em comissão só se destina a 3 situações: direção, chefia e assessoramento. É inconcebível e, lamentavelmente, é uma prática comum no Brasil, a existência de cargos de telefonistas, motoristas, auxiliar de serviços gerais, tudo como cargo em comissão. Essa prática é ilegal, inconstitucional, não é nem um pouco republicana e deve ser severamente combatida pelos órgãos de controle. Aqui, Ministério Público e Tribunal de Contas. Mas os cargos em comissão, portanto, são uma estrutura muito importante no exercício da administração pública. Aqui é a liberdade que o administrador tem. Ele pode escolher qualquer pessoa para ocupar um cargo público, desde que atendidos os requisitos. Volto a lembrar, vou insistir nesse ponto, os requisitos estabelecidos pela lei. A Constituição estabelece que a lei pode fixar percentuais mínimos desses cargos em comissão que devam ser ocupados por servidores que fizeram concurso público. Mas aqui fica a possibilidade da lei exigir ou não. Lamentavelmente, a lei municipal não exige. Mas temos exemplos de leis estaduais aqui no Rio de Janeiro, né? Leis, inclusive federais, que estabelecem limites, né, de um percentual mínimo que deve ser ocupado por servidores que realizaram concurso público. Então, o cargo em comissão, ele é de livre nomeação e livre exoneração do administrador. Pois bem, o segundo ponto, segunda classificação, nós falamos do cargo em comissão, nós temos o cargo efetivo. É este, meu amigo, que você quer alcançar. É este cargo. É este que, uma vez que você alcançou, ninguém te tira. Nós vamos ver que as hipóteses são restritas para te tirarem esse cargo. Nós vamos ver. Diria que em 99% por culpa do próprio servidor. É esse cargo, o cargo efetivo. O que é o cargo efetivo? O cargo efetivo é que, para seu provimento, o seu preenchimento, é absolutamente necessária a realização de concurso público, ou melhor, a aprovação em concurso público de provas ou concurso público de provas e títulos. Ele encontra sua definição no artigo 37, inciso 2 da Constituição da República, né? Ele estabelece lá exatamente o que é o ocupante do cargo efetivo. É livre, qualquer brasileiro pode ocupar esses cargos efetivos. Pois bem, o artigo 4º, parágrafo único, inciso 1, também do Estatuto, estabelece, né, esse conceito de cargo efetivo. Então, para ocupar um cargo efetivo é necessário que você seja aprovado em concurso público de provas ou concurso público de provas e títulos. Pois bem, este cargo efetivo, ele se subdivide. Aqui tem uma distinção que é absolutamente necessária para a sua compreensão. Esse cargo efetivo, ele se subdivide em cargo organizado em carreira ou cargo singular. O cargo, chamado cargo organizado em carreira,
Ele permite, portanto, a promoção do servidor público. O servidor vai galgando cargos, vai subindo, vai alterando, vai subindo dentro da estrutura do Estado. Já o cargo de provimento isolado, este não admite, portanto, a promoção. A promoção, ela vai ser estudada mais à frente, porque é uma das formas de provimento. E nós vamos voltar nesse ponto aqui, nós vamos falar, né, nessa figura com maior detalhe já já. Então, a promoção, ela é específica dos cargos efetivos organizados em carreira. Cargo efetivo isolado, este não há a possibilidade de promoção. Correto? Pois bem, por fim, nós temos a função gratificada, que a Constituição chama para a gente de função de confiança. Está disciplinada lá no artigo 37.5 da Constituição da República e no artigo 5º do Estatuto. O artigo 5º do Estatuto também define o que é uma função gratificada. A função gratificada tem como característica, e é importante que se lembre disso, que ela também, tal como ocorre com cargo em comissão, só se destina a direção, chefia e assessoramento. Então a função, ela só pode ser ocupada por quem é ocupante de cargo efetivo. Se no cargo em comissão há liberdade do administrador, na função não. Na função ele tem uma liberdade, mas essa liberdade ela é diminuída, porque ele só pode escolher dentre aqueles ocupantes de cargo efetivo, ou seja, aquele que tenha feito um concurso público e tenha sido, obviamente, aprovado. Então ele pode escolher para o exercício dessa função. A função gratificada, ela vai funcionar da seguinte forma: o servidor recebe o seu vencimento e, além do vencimento, ele faz jus a uma gratificação. Geralmente, o exercício da função gratificada é dirigido ao chefe, né? O chefe de uma determinada repartição, ele sempre exerce uma função gratificada. No município de Petrópolis, como exemplo de função gratificada, nós temos as diretoras de escola. As diretoras de escolas exercem uma função gratificada, porque só pode ser professora concursada do município que vai ocupar esta função, gratificada de diretor, vai coordenar determinada unidade escolar. Então a função gratificada, ela tem uma importância muito grande também na organização da administração, mas aqui o critério político, ele já não prepondera tanto, porque é necessário escolher servidores que foram aprovados em concurso público. Correto? Então, gente, com esses 3 pontos aqui, nós fizemos já a introdução. Vocês já sabem exatamente qual será o objeto do estudo de vocês. Vocês vão se tornar servidores públicos. E na qualidade de servidor público, vocês vão exercer um cargo efetivo e, eventualmente, poderão ocupar uma função gratificada. E até mesmo exercer um cargo em comissão. Não há impedimento, como já disse, de ocupante de cargo efetivo exercer também um cargo em comissão. Nós vamos estudar até como é que fica a remuneração. Pois bem, um último ponto, pelo menos nesse bloco que nós devemos falar, se refere ao provimento. O que é o provimento do cargo público? Vamos lá, no artigo 11, nós temos aí o provimento, o artigo 11 define, artigo 11, claro, do Estatuto, a Lei 3.884 de 1977, ele a define, portanto, quais são as formas de provimento que nós temos. Nós temos 2 formas de provimento, embora você vá falar, você colocou ali 6, nós temos 2 formas de provimento. A forma de provimento poderá ser originária ou forma de provimento derivada. A forma de provimento originária é aquela em que
não pressupõe uma relação do servidor com o cargo. Ou seja, ele inicia uma relação nova, estabelece, portanto, uma relação com a administração e com o cargo nova. Já a forma de provimento derivada, não. A forma de provimento derivada, ela pressupõe a existência anterior de uma relação entre o cargo e o servidor. Fica fácil nós fazermos essa classificação por uma simples razão. Só temos uma forma de provimento originária, que é a nomeação. A nomeação é a única forma de provimento originária que nós temos aqui, né, dentro do Estatuto. E ela está definida lá no artigo 12 da Lei 3.884 de 1977. Pois bem, o que é a nomeação? A nomeação, como o próprio nome diz, é uma forma de provimento, é o preenchimento do cargo público. É quando, portanto, a autoridade, o administrador, preenche aquele cargo que se encontra vago, através da nomeação, que pode se dar apenas em duas situações. O artigo 12 é muito claro nisso. Ou em razão da aprovação em concurso público, quando você é nomeado para ocupar um cargo efetivo, ou quando você é nomeado para ocupar um cargo em comissão. Na função gratificada, e eu vou insistir isso mais à frente, não há que se falar em nomeação. Lá é designação. Isso será dito mais à frente. Então, a nomeação é uma forma de provimento inicial, originária, não pressupõe nenhuma relação anterior, tá? Porque ela se dá por indicação, né, do administrador, quando se tratar de cargo em comissão, e quando se tratar de cargo efetivo, ela necessita, pressupõe a realização de concurso público de provas ou concurso público de provas e títulos. E, claro, observada a ordem de classificação. Nós vamos falar disso mais à frente. A segunda forma, vamos lá no quadro, é a promoção. A promoção, ela é uma forma de provimento derivada. Diverge aqui, né? É o contrário do que ocorre na nomeação. A nomeação é originária, a promoção é derivada. Todas as demais são derivadas. E a promoção, ela implica justamente na subida, ou seja, no desenvolvimento do servidor na carreira no serviço público. A promoção, ela se encontra disciplinada no artigo 26, a partir do artigo 26 da Lei 3.884 de 1977. Então, o que ocorre na promoção? O servidor, ele em regra, ingressa, a razão da aprovação em concurso público, num cargo menor, e ele vai galgando outros cargos, seja por critério de merecimento ou critério de antiguidade. A Lei 3.884 de 1977, ela estabelece a existência de dois critérios para promoção: antiguidade e merecimento. Também estabelece a lei que as promoções devam ocorrer a cada 6 meses. É claro que para que ocorra a promoção é necessária a existência de cargos vagos. Não vai ser possível promover se não existir cargos vagos. Mas a lei estabelece, portanto, esse conceito. Então, nós não podemos esquecer que os artigos, a partir do artigo 26 da Lei 3.884 de 1977 até o artigo 36, ele estabelece. Importante destacar, e é sempre necessário se falar, a chamada figura do acesso. O acesso é inconstitucional, mas isso vai ser tema para o nosso próximo bloco.